Vamos lá, vamos começar. Nosso evangelho hoje é o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, item 26, provas voluntárias e o verdadeiro silício, tá? Eu vou começar o nosso re, recomeço, né? Porque tivemos a parte da quaresma, que estivemos fora na última semana da Páscoa, que espero que todos tenham interiorizado o que significa Páscoa, o que significa a aprovação de Jesus, a qual motivo ainda nos leva a toda uma peregrinação em nós mesmos para entender Jesus. Então, vou começar com a prece do aprendiz hoje. Senhor Jesus, dai-nos força para viver com alegria, coragem para sustentar o fardo das provas com dignidade, compreensão para não perder a fé em Deus, boa vontade para servir ao próximo, discernimento para trilhar o melhor caminho. Que eu nada faça que prejudique a ninguém e que aprenda a não me queixar, senão de minhas próprias fraquezas. Que acima de todas as sombras da vida, eu possa enxergar a tua divina luz e nortear-me os passos nas lutas de cada dia. Amado Mestre, que eu saiba me esforçar para não decepcionar os companheiros que depositam em mim a sua confiança e que eu não me sinta decepcionado quando esse ou aquele amigo tropeçar nas pedras da invigilância. Não me abandones às trevas de mim mesmo. Toma-me, Senhor, o coração de aprendiz e guarda-me contigo, hoje e sempre. Que assim seja. Eu achei bem interessante que essa prece é do Albino Teixeira e Carlos Bacelli. Está no livro Palavras da Coragem. Então, vamos ao trecho do nosso evangelho. Está no item 26. Perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga a cuidar de salvar-se? Aquele em que um espinho entrou retirá-lo, ao que está doente chamar o médico, as provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que lhe não seja possível evitar. Em perseverar na luta, em que não desesperar, senão é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. A gente fala muito disso, então eu tenho certeza que o irmão Antônio vai seguir nessa linha. Bom, se vocês me derem uns segundinhos, nós já seguiremos com a presença dele. Boa noite. Quando a gente fala de. Eu não gosto muito da palavra silício. Que Jesus passou foi um silício, né? A, a Via Crucis, né? Como nós, porque eu ainda me acho um católico, falamos sempre. Vamos pensar um pouquinho o que é o nosso sofrimento. Nós podemos, no plano espiritual, nós também sofremos. Nós sofremos por ver amigos em que apoiamos, em que trabalhamos junto, ou somos amigos, afins, espíritos que já se conhecem há algum tempo, e nisso há um companheirismo, uma parceria, e quando um reencarna e nós vemos esse amigo, esse espírito,
se debatendo com provas reais, é claro, doloridas, com muito significado para a sua evolução espiritual, mas numa vertente de queixa, de reclamação, de não usufruir dos seus conhecimentos. Não só os conhecimentos do espírito, mas também o conhecimento da prática da vida, da sua inteligência, da sua capacidade, da, e ainda mais nos dias de hoje, com tanta informação. Então, é muito difícil nós que estamos no plano espiritual não nos condoermos ou não nos sentirmos enfraquecidos pela ausência de força daqueles amigos que reencarnam. É claro que sabemos, com o convívio com os encarnados, e no meu caso, que todos sabem, que eu trabalho na parte, talvez, de maior consciência do espírito, que é o momento em que ele está se desligando do corpo, e normalmente, nesse período, se há uma doença já um pouco mais prolongada, ou mesmo que seja uma doença, é, a, a pessoa, o encarnado, ele começa a repensar as suas atitudes, a querer refazer amizades, a querer simplesmente voltar atrás. Ele quer pedir perdão ou ele quer que peçam perdão a ele? As pessoas costumam achar que aquele que está desencarnando, ele quer que ele quer pedir perdão. Às vezes ele também quer ser perdoado. Ele quer que as pessoas vão até ele no leito, que chamamos de morte, e diga a ele que não está magoado, que ele está perdoado, que ele foi entendido, né? Que ele aceita aquele momento dele. Nós dizemos isso muitas vezes aos familiares que nos perguntam como devem agir no momento do desencarne. Nós dizemos, diga a ele que relaxe, que descanse, que ele vai poder ser atendido no plano espiritual. Mas vamos voltar. Quando nós, desencarnados, vemos a aflição dos encarnados, nossos amigos, nossos protegidos, né? Porque alguns de nós têm a missão de serem guias espirituais, muitos de nós são guias de famílias, né? E aí o sofrimento é um pouco recíproco. Nós notamos que esses espíritos têm uma dificuldade de separar o seu sofrimento do sofrimento que aquele ser encarnado está passando. Ele tenta, pela sua posição de vir ao plano superior, resgatar energias, conceitos e principalmente ouvir conselhos, e aí volta e tenta passar esses conselhos ao seu assistido, ao seu amigo, a pessoa encarnada, e vê isso não acontecer. E vê que a intuição, que o pensamento, que a alteração acontece na mente, mas não fica gravado. Então, é aquilo que a gente às vezes diz a vocês: vocês têm intuição, mas não usam. Vocês têm bons pensamentos, mas não o ativam. Vocês recebem as nossas mensagens, mas não as praticam. Então, num plano especial como está a Terra hoje, que é um plano muito difícil de formação de caráter, de formação de valores, de dificuldades de entender princípios, ética, num momento em que a Terra está tão vilipendiada por energias tão negativas, tão afrouxadas da verdade, tão dissimuladas do valor do bem.
Quando o orgulho fala mais alto, quando a potência de um país fala mais alto, quando a intolerância de outro fala e machuca seu próprio povo, vocês acham que nós, do plano espiritual, não sofremos junto? Não está aí também a nossa prova, a nossa expiação, o nosso cilício? Vocês já se tocaram que não é só a dor no corpo, mas a dor do espírito, a dor moral? Vocês já pensaram um pouquinho nesse seu guia espiritual que ali ao seu lado está sofrendo junto as impurezas energéticas, o combate à sua inteligência, a falta de fé? Paramos para analisar isso? É fácil achar que nós, do nosso lado, nós, espíritos desencarnados, estamos vivendo no paraíso. Legal, mas não é o que nós estamos vivendo. O próprio Cristo, governador da Terra, vocês acham que ele está na glória, sem preocupações, sem altercações, vendo tudo que está acontecendo no planeta a quem ele dedicou as maiores aflições do próprio corpo? Prestaram um pouco atenção de que não são os únicos a sofrerem? Vocês não estão um pouco fechados no próprio sofrimento? Costuma-se dizer assim, que a minha prova é tão pesada. Eu olho para o lado, vejo um que está sofrendo mais do que eu e eu me sinto bem com a minha própria cruz. Não dizem isso? Mas vocês não estão entendendo nem a sua própria cruz, nem a cruz alheia. Porque como é que nós podemos aferir um valor à cruz do outro se nós não somos o outro? Então eu volto falando de individualidade do espírito. O que para um não é nada, é uma palavra ao vento, para outro é lembrança, é dor, é aflição. O que para um é uma viagem, vou usar assuntos da terra. Para uns é uma viagem atribulada, para outros é pânico, é desespero. O que para uns uma refeição simples é estar no fundo do poço, para outro uma refeição simples é um banquete. Vamos entender as nossas provas, as nossas aflições. Vamos trabalhar a nossa fé na compreensão da necessidade de cada prova, de cada expiação. Ninguém está na Terra sofrendo dor no quarto, dor nas pernas, dor de cabeça, fibromialgia, câncer, tumor, enfim, seja o que for. Ninguém está sofrendo sem a necessidade de aprendizado. Não há dor que não seja para a melhora, o crescimento. Pode parecer injusto. Digam o que quiserem. Pensem o que quiserem. Porque aqueles que pensam que isso é injusto não entendem que estão vivendo sua melhor encarnação, sua lucidez espiritual. E pior ainda, aquele que se diz espírita. Não compreender karma, aflição, prova, expiação, evolução, eternidade, plano espiritual. As obras básicas estão à disposição de todos. São simples de ler? Não, não são. E sabe por que elas não são? Porque a primeira coisa que todo aquele que busca informação, conhecimento, precisa estudar. Precisa se capacitar.
Antes do nosso recesso da Páscoa, eu pedi que lessem o capítulo, a segunda parte, capítulo 5, acho que foi isso, do livro, não, capítulo 7, A Volta dos Espíritos à Terra, né? Eu pedi que lessem, que deixassem suas dúvidas, que pensassem um pouco, que lessem, que são vários temas, a infância, tem de tudo aqui. Vocês podem, é um capítulo longo. A Teresa foi ler. Uma palavra que ela não sabia o que queria dizer, que até ela anotou. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. E agora, onde será que ela anotou? Devia ter pedido para ela deixar marcado, mas como ela estava lendo temas, é, que pena, acho que não vou achar. Viu como é que é? Eu queria achar. É uma palavra realmente que nem eu tinha conhecimento do seu. Eita, nós. Do seu significado. Porque nós usamos sem juízo, desajuizado. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 362, qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados e levianos? Desacisados, ou palavra difícil, são espíritos sem juízo, indivíduos esturdidos, maliciosos e, não raro, criaturas malfazejas. Está aqui. Eu não entendi? Tem na resposta. Mas ela foi procurar no vocabulário. Por quê? Porque é importante a todo espírito o conhecimento. O conhecimento leva à evolução. A informação leva ao conhecimento. A conversa, o diálogo, eu já não vou falar discussão, porque se fala em discussão, se pensa em altercação. Antigamente se discutia a filosofia, hoje se conversa filosoficamente. Então vamos pensar um pouco. O meu sofrimento tem me tirado a fé, tem me tirado a energia, tem me tirado a vontade de viver, o ânimo, a saúde, tem me tirado tudo. E qual é a minha atitude? Eu estou deixando perder tudo? Eu sou aquele que estou me afogando, caí na água, não sei nadar e vou me deixar afogar? Não vou tentar nadar? Não vou tentar me salvar? Ou tenho espinhos no pé e não vou tentar retirar? Olha o nosso evangelho. Tenho dores e não vou procurar o médico? Tenho problemas de depressão, de ansiedade e não vou procurar um terapeuta? Medicamento? Então, será que a minha prova é difícil ou eu estou sucumbindo a ela? Eu estou perdendo a vontade, o trato, a complexidade da vida, porque a prova é muito difícil e eu não mereço. Eu não mereço atendimento, eu não mereço cuidado, eu não mereço amizade, eu não mereço a espiritualidade, eu não mereço. Porque se eu não mereço o que está acontecendo comigo, porque de alguma forma aquela prova ela tinha um X para acontecer, mas o meu desânimo, o meu descabido desvalor da vida fez com que ela ficasse tão pesada, tão difícil, que eu não consigo sair dela.
E tem um outro problema, que é o que nós da espiritualidade passamos. É a mania de se preocupar com o problema alheio. É o hábito de querer consertar a vida do alheio. É a necessidade de ser o salvador da pátria, o que dá a melhor ideia. Mas eu não corrijo a minha vida, mas a do outro eu corrijo facilmente. Por quê? Por que eu tenho capacidade para solucionar o problema do outro, mas não tenho capacidade para solucionar o meu? Sendo que no plano espiritual eu tinha completa solidez para trabalhar as minhas provas. Será que eu não estou olhando, como vocês dizem, sem enxergar? Eu não estou entendendo a minha prova, a minha expiação? Eu tenho problemas familiares, mas eu não estou procurando auxílio, seja qual for. Nenhuma sociedade em que a informação, o cuidado, o direito, o assistencialismo, enfim, está tudo aí, eu não acho solução? Ou porque a solução é um pouco lenta, demorada, burocrática, eu desisto. Mas, quem sabe no plano espiritual ela é rápida. No plano espiritual ela depende da sua capacidade, da mesma forma como na Terra. Nós não temos nada de graça no plano espiritual. O nosso trabalho enquanto encarnados nos faz preparados para os trabalhos que temos no plano espiritual. Não é porque nós deixamos o corpo físico que o nosso sentimento muda. Que a nossa aflição, a nossa ansiedade, a nossa vontade de sumir, some. Ah, eu tinha tendências suicidas quando era encarnado. No plano espiritual, eu vou ser uma pessoa que vive alegre, sorridente. Uhum. Vamos prestar um pouquinho mais de atenção no que realmente nós colocamos na nossa cabeça. O que é realmente que nós assimilamos do nosso guia espiritual, da espiritualidade amiga ou do obsessor, da negatividade, daquele a quem nós podemos até dever, mas não temos condição de resgatar. Podemos auxiliar o resgate, mas ele tem que querer, ele tem que merecer, ele tem que trabalhar. Mas se eu não trabalho, por que ele vai trabalhar? Se eu não me ajudo, por que ele vai se ajudar? E nós ficamos numa simbiose negativa. E muitos, e já vi acontecer, muitos espíritos que vêm para o auxílio se observam num ambiente tão negativo que tem que se afastar e muitas vezes são resgatados para atendimento. E é por isso que precisamos de espíritos preparados para a negatividade. E é por isso que trabalhamos com equipes que sabem lidar com essa horda negativa. Nós não podemos curar a todos, mas nós buscamos salvar todos. Vamos pensar um pouquinho. Vamos trabalhar um pouquinho essa questão do salvar a todos. Jesus fez muitos milagres, mas ele salvou todos. Todos que passaram à sua frente foram salvos? Todos que passaram ao seu lado foram curados? Ele curou toda a Judéia? Ou ele curou aqueles que estavam prontos para serem curados?
Qual é a minha posição? Eu estou pronto para ser curado? Eu estou pronto para o medicamento fazer efeito? Eu estou pronto para mudar a minha alimentação, para melhorar o meu estômago? Eu estou pronto para dar um basta nas aflições de outrem, para que a minha consciência, o meu organismo, a minha paz possa ser restaurada? Eu estou pronto para entender o que é estar vivo entre provas e expiações? A minha fé, o meu entendimento, a minha coragem, a minha vivência enquanto estudioso da doutrina espírita, ou médium trabalhador, está me propiciando a lucidez para ouvir os bons espíritos, aqueles a quem eu posso seguir com confiança, porque estão me auxiliando, dando para com a minha vida as condições de vencer as provas. Ou eu estou chorando e reclamando, me vitimizando. Eu não estou dizendo que não dói. Eu não estou dizendo que não é difícil. Eu não estou diminuindo o problema de ninguém. Eu estou chamando atenção para que vocês se permitam a melhora, a cura, o diagnóstico, o apoio, a intuição, a bênção, o carinho, o remédio. O que eu estou pedindo a vocês é que entendam que as suas necessidades, as suas provas, as suas expiações foram e são as que você precisa para uma evolução. E não é a evolução do vizinho, não é a evolução da família, é a sua própria. Ah, mas meu Deus, eu não estou, mas não tem mais jeito, eu não acho mais saída. Acho que foi na última semana, agora não consigo saber se foi Hortência, se foi Maria Rosa, falou de dar um passo atrás, ou eu mesmo. Às vezes, e nós no plano espiritual muitas vezes fazemos isso. Para poder enxergar o todo, precisamos nos distanciar. Ah, fulano está brigando com ciclano. Ah, fulano tá muito doente. Ah, ciclano está com esse problema. A minha intervenção vai mudar, vai alterar, ou eu posso ser o apoio, o ouvido, o ombro, o amigo, mas não me misturar energeticamente ou fluidicamente ou colher para mim um problema. Eu sei que eu devo estar falando para mães, avós, tios, pais, né? Eu espero. Ah, mas é meu filho. É seu filho. E ele tem livre-arbítrio. E você deu a ele bases ou não? E aí pode entrar esse problema. Eu sei que eu não dei boas bases. Então eu sou responsável pelas péssimas escolhas. Ou não, eu dei base, eu dei. Então agora a escolha é dele. É livre-arbítrio. Cada um vai colher segundo as suas obras. Jesus disse isso. Jesus não nos julgava. Ele dizia que o jugo dele era leve. Por que o jugo dele era leve? Porque ele não via só o teu sofrimento naquele momento. Ele via todo o teu
passado, ou todo o conjunto da tua obra. Aí vocês vão dizer, puxa, mas Jesus estava 2.300, 2.000 e tantos anos já. Aí faz de conta que a Terra começou só 2.000 anos. Não, isso é história contemporânea. Mas e antes disso? Tinha problemas, havia as altercações, havia guerra, havia mortes, havia escravidão, havia tudo que há hoje. Promiscuidade. Nós não estamos vivendo, vocês não estão vivendo nada novo. Vocês só não aprendem a olhar para trás, dar um passo para trás para ver que está se repetindo a história e mudar a sua própria história. Eu, até o nosso horário, gostaria de ter perguntas para responder. Vou aguardar para ver se me façam alguma. Mas vou lembrar vocês que, me preparando para reencarnar, tenho tido aulas a respeito das minhas necessidades quanto espírito em evolução. Quais as minhas características que eu posso aprimorá-las? Quais as minhas fraquezas que eu devo vigiá-las? Tudo aqui no plano espiritual, como vocês também tiveram. Aí nasce e esqueceu. Ah, mas não esqueceu, não. Está lá guardadinho no seu inconsciente. Está o seu guia espiritual ali, para lhe fazer lembrar. Está ali o seu anjo da guarda, que vocês gostam de chamar, lhe protegendo. Tem bons espíritos lhe orientando. Mas é mais fácil eu reclamar, eu vitimizar, eu não encontrar saída, mesmo estando diante da porta. Vamos lembrar sempre da água de carga negativa nas nossas reuniões, a água fluidificada, para nos reenergizar, né, aos encarnados, e nos aliviar também. Então, vou aguardar para ver se tem alguma pergunta. Eu sei que a Thaís está sem voz, então hoje, Thaís, você não é minha auxiliar para efeitos de perguntas. Fique bem, irmão Celso segue ao seu lado, faça a sua água fluidificada, mas vamos pensar, se calando a voz, o cérebro não repensa as atitudes, as palavras, as opiniões, os conselhos. É aquele passo atrás, aquele passinho atrás. Ah, eu faria tão diferente. Eu faria, o outro não vai fazer. Eu tenho a solução, mas o outro não vê a solução. Pensa um pouquinho comigo, Thais, e você vai ser mais feliz. Deixando de assimilar para o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, os problemas alheios. A Teresa está me dando a ideia aqui de eu ler alguns trechos do Livro dos Espíritos, assim, aleatórios. Então, eu vou ler o primeiro. Vou ler o 332. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Bem que a gente queria, mas não pode. Pode apressá-lo atraindo por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso como aquele que recusa o remédio capaz de curar.
Vamos achar outra aqui. Eu estou abrindo aleatoriamente, tá? Em que momento a alma se une ao corpo? 344. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Vamos pensar, né? A gente conhece a família, vai se afinizando, vai ficando ali. E hoje as crianças têm um tempo também de gestação cada vez diferente. Faculdades morais e intelectuais do homem, 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? São as do espírito, nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Que resposta simples e direta, né? Tem os espíritos paixões de que não partilhe a humanidade? Não, que de outro modo vô-las teriam comunicado. Tem umas perguntas também que eu vou contar para vocês. Ficou muito lá para trás, né? Hoje, nessa sociedade tão tecnológica, tão mais voltada à ciência, tão mais voltada, porque vocês vão de entender que até a Idade Média, a lei mosaica, Jesus tinha ainda, a própria igreja tinha muito misticismo, é, então é mais difícil você hoje encarar com essa pouca influência do espírito as questões da Terra. Influência do organismo, 367. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria. A matéria é apenas o involutório do espírito, como o vestuário é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Trezentos e setenta e um. Tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem a influência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. E aí entra uma coisa: se o espírito era imperfeito, mas com uma capacidade intelectual, porque moral é uma coisa, inteligência é outra. Eu posso utilizar minha inteligência negativamente. Estamos vendo isso todos os dias. Então, a idiotice que eles dizem aqui são as deficiências mentais. Elas ocorrem para frear as, como é que vocês chamam? As tendências do espírito. Então, como é que nós podemos dizer? Vocês podem dizer assim, mas já houve mudança? Claro que houve. É só vocês verem quando permitiram que as crianças que são portadoras da síndrome de Down saíssem do escuro, saíssem do fechado das suas casas, e elas ganharam o mundo. Porque o espírito é de inteligência. A capacidade de interagir com o plano físico é que é diferente. Há uma dificuldade orgânica? Sim. Há uma dificuldade intelectual?
Às vezes há, mas às vezes não. Então vamos pensar um pouquinho, se a gente não está prestando muito pouca atenção na qualidade que o mundo hoje tem de diagnosticar, de atender, de medicar, de curar, mas é preciso ir atrás. Se a criança com síndrome de Down só conviver com a família, ela não cresce. Se ela não tiver incentivo ao estudo, ao conhecimento, e isso é qualquer criança, é qualquer pessoa, é qualquer ser vivo, até o cachorrinho de vocês. Se vocês educam, ele se comporta de forma diferente. O cavalo não aprende a dançar, a rodar lá os tonéis, a pular cerca. Gente, vocês acham realmente que isso não vem do plano espiritual? Da tendência que esse espírito traz? Vocês não dizem que tem cachorro que só falta falar? Eu conheço um que fala, o Cookie. Ainda não estou entendendo muito o que ele fala, mas a gente sabe que ele já fala. E aí? Vamos dizer que ele é um espírito inferior, imperfeito? Uhum. Muito pelo contrário. É um espírito em evolução maravilhosa. Os passos que ele tem para dar para ser humano, como vocês gostam de dizer, é que são diferentes dos nossos. Já passamos por isso. Só não. Essa lembrança realmente acredito que não temos. Vou até pesquisar. A gente sabe se foi dragão, como diz a Teresa. Ela sempre diz que ela foi dragão. Né? De tão braba que ela é ainda hoje, então ela tinha que ser um dragão. Como se dragão existisse. Né? Então, vamos deixar na ideia, no sonho. Cada um de nós tem afeições de mitologia, de histórias, de contos, de lendas, que nos falam mais. Nós temos ídolos. A vocês, o ídolo pode ser Ayrton Senna, espetacular espírito, pode ser Jesus, pode ser uma pessoa intelectual, um outro esportista, uma pessoa que batalhou e que você conheceu, uma pessoa da sua família que você sabe toda a vivência dificultada e que venceu. O importante são as nossas vinculações à evolução e à melhora, ao crescimento. Eu posso ter ídolos de barro. Lembra de Moisés que subiu, quando ele voltou, tinha ídolos de ouro, né? Como é que é o bezerro de ouro lá? Não é. Por quê? Porque nós precisamos idolatrar alguém. Nosso espírito precisa ter um líder para seguir. E nós temos o melhor deles, mais manso, mais pacífico, mais humano, mais irmão, um mestre, em todos os sentidos. Eu sei que nem todos, a gente fica sempre pesquisando na mente dos médiums, quando nós trabalhamos, nós pegamos muitas das ideias para poder falar com vocês. E tem esse seriado que está muito famoso, né? Da vida de Jesus, o Chosen, lá, os escolhidos. E a Teresa escolheu não assistir a última parte, não seguir o final.
Ela mesma se questiona que ela tem que assistir, que faz parte, que precisa assistir, mas ela não consegue. Ela volta, ela volta lá para o começo. Ela volta lá para quando Jesus parecia mais leve, falava com as crianças. Por que isso? Porque sabendo onde é que vai chegar, eu não quero ouvir, eu não quero participar, eu não quero sofrer de novo. E ela se pergunta, e talvez muitas pessoas se perguntem: será que eu estava lá? Será que eu ouvi da própria boca do Cristo e não entendi? Será que eu gritei Barrabás? Será que eu fui a pessoa que escarneou para o soldado romano? Ou fui o indiferente? Será que vindo posterior eu não fui um perseguidor dos cristãos? Daqueles a quem a fé tocou de tal forma que eles enfrentaram leões? Quem será que eu fui? Resolve saber? Resolve vivenciar hoje. E hoje eu acreditaria num homem que viesse pregar amor? Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês. Hoje, o seu intelecto moral acredita na nossa palavra de amor? No nosso consolo, no nosso abraço espiritual, na nossa mentalização positiva, na nossa fluidificação da água, na nossa limpeza energética? Você acredita que estamos aqui com você? Você acredita que teu espírito é eterno? Você realmente acredita nas bênçãos, no karma, nas provas, mas na evolução, na eternidade? Você realmente consegue se entender como melhor hoje do que foi há 5, 6 anos atrás? Não estou nem falando de outra encarnação. Você consegue entender a sua mudança de capacidade moral, intelectual? Você consegue? Nós não precisamos voltar em encarnações. Nós podemos voltar idades, tempo, aceitações, inspirações, acontecimentos. Então eu pergunto a vocês, o que é que vocês acreditam? O que é que vocês conseguem entender de toda essa desculpe, que é a doutrina espírita? Porque ela não é simples, mas ela é fácil. Se eu abrir meus olhos para aceitar. Pode ser mais fácil eu apenas crer, não perguntar, não me informar, aceitar como cordeiro. Mas nós não chamamos Jesus de cordeiro? Jesus não foi levado esquece, de vez em quando a língua da Teresa aprende. Ao martírio como um cordeiro? Ele reclamou, ele xingou, ele brigou, ou ele foi em paz, por saber que precisava passar por aquilo? Qual foi a postura de cada um? Quantas vezes
se vocês assistirem ao Chosen, vocês vão ver ele um pouco decepcionado, porque as pessoas não entendiam o que ele estava ensinando, nem mesmo aqueles que o seguiam. Nós seguimos decepcionando Jesus. Nós seguimos sendo os ignorantes, porque ainda não agimos no bem, não fortalecemos o valor moral e ético da nossa inteligência, da nossa capacidade de amar, de respeitar o limite do outro, a inteligência do outro, a capacidade do outro, a moral do outro, a ética do outro, porque não é a nossa. E a nossa não pode ser imposta, como Jesus não impôs a dele. Mas eu quero salvar. Judas queria. Judas queria muito salvar o povo judeu. Queria muito, muito, muito. E passou por cima da sua própria ética, da sua própria moral. Vamos pensar. Qual deles se modificou mais? Cada um tem o seu evangelista, apóstolo, predileto. Vocês já se perguntaram qual deles se reformulou mais? Se modificou, se entregou e trabalhou, não para Jesus, para si e para a própria história, momento, vivência. Qual deles? Nós não podemos saber. Não podemos saber porque não temos todos os fatos. Mas nós queremos escolher um. Nós queremos achar que um era melhorzinho do que o outro. Nós queremos dizer que um errou, que o outro faltou. E Jesus não fez nada disso. Porque o próprio Judas tinha aquele papel. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que tinha que salvar Lázaro, mas que tinha que esperar ele morrer. Difícil, não. Jesus sabia que a partir do momento que ele entrasse em Jerusalém, ele era o cordeiro, tá? Que estava indo para o seu sacrifício. E talvez seja isso que nessa série fique mais claro. Porque nós, quando encarnados, temos necessidade de ver, ouvir e sentir. Para que realmente a gente comece a pensar, comece a raciocinar, comece a se educar. É? Então vamos lá. Se nós que renascemos, nosso espírito renasce para novas atribulações, para novas ocasiões, para novas determinações, para novos estudos, para novo conhecimento. E tudo isso viria de graça? Acho que não, né? Acho que a gente está sendo muito facilitado. Vamos olhar o nosso relógio. Temos 5 minutos. E eu vou pedir nesses 5 minutos finais que aqueles que chegaram até aqui assistindo o nosso vídeo façam uma prece sincera. Façam uma, como nós chamamos, uma irradiação.
um pensamento que se eleve. E cada um tem uma forma de fazer isso. Alguns pela oração, outros pela meditação, outros pela intenção. Então, eu vou pedir àqueles que estiverem me ouvindo que fechem seus olhos nesse momento e relembrem, e talvez não deste Jesus que aqui nos acompanha, que é o da Teresa Cristina, mas o seu Jesus íntimo, aquele a quem você coloca todas as suas necessidades. Aquele Jesus que nós, graças a Deus, já tiramos da cruz, já trouxemos para o nosso lar. Mesmo que nós não sejamos dignos que entreis em nossa casa, mas dizei uma palavra e sereis salvos. É isso que eu estou pedindo a vocês. Nesse momento, tragam Jesus para as suas casas. Iluminem os seus lares com a cor do azul celeste do céu, do branco das nuvens, do amarelo do sol, do verde das matas, da transparência da água. Tragam para os seus lares as bênçãos desse Espírito, desse Mestre, que mora dentro do coração de cada um de nós, e não do coração físico que bomba sangue, mas do coração espírito, do coração sensibilidade, do coração sentimento. Este ser que nos ensinou a erguer os olhos, a dizer: obrigado, meu Deus, por tudo que me dás, por tudo que me deu, por tudo que me dará na próxima vida, ou nesta vida, ou no plano espiritual. Mas muito obrigado, Jesus, por abrir as portas da minha mente, por permitir que eu entenda que posso, que mereço e que trabalho para a minha evolução. Que cada degrau, cada tombo, cada queda, cada machucado, eu possa entender da sua necessidade. Obrigado, Jesus, por participar da minha evolução, porque permite espíritos de amor que nos conduzem, que nos abençoam, que nos acolhem, que nos recebem. Espíritos que muitas vezes, na sua ignorância, abrem as portas do lar para que as nossas provas, os nossos sofrimentos comecem ali. Mas que também, de uma forma de ignorância, de fraqueza, nos dão a oportunidade da reencarnação, do recomeço, da prova, do teste, da educação. Obrigado, Jesus, pela minha mente, pelo meu pensamento, pela minha crença, pela minha filosofia, pela minha ciência, que pode não ser a correta, pode não ser a melhor, mas que ela me dá um norte, me dá um caminho. Que eu possa, Jesus, hoje, dar o meu melhor, para amanhã receber as bênçãos da melhor. Que hoje a nossa água fluidificada possa nos dar um medicamento tão necessário para o nosso mal físico, psíquico e até espiritual. Que hoje, Jesus, você seja a nossa estrela d'alva, o nosso Cruzeiro do Sul, o nosso limiar,
da esperança, da fé, porque nós vamos construir, junto com toda a espiritualidade positiva, dias melhores, para que as nossas provas e as nossas expiações sejam a nossa evolução. Que Deus nos permita sempre estar com vocês, hoje e quando Jesus disser que é a nossa função seguir educando. Fiquem em paz. Até a próxima terça-feira.